Olá! Neste vídeo vamos falar de assíntotas. Assíntotas de uma função são retas no plano que nos ajudam a traçar o comportamento da função. Nós vamos tratar aqui de dois tipos de assíntota: as horizontais, que são quando x está indo para mais ou menos infinito, e as verticais, que são quando x se aproxima de um ponto de indefinição. Nós vamos ver o que isso quer dizer mais adiante. Primeiramente, vamos dizer que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal da função f se uma das duas situações ocorrer. Ou o limite de x tendendo a infinito da f vale L, ou o limite de x tendendo a menos infinito da f vale L. Vejamos graficamente o que isso quer dizer. Se o limite de f de x, quando x tende a infinito, vai para L, isso significa que a função f, como no primeiro caso, está cada vez mais próximo da reta y igual a L, que é uma reta horizontal, quando x está indo para infinito. Então, os valores da f estão se aproximando dos valores desta reta. Da mesma forma, se x tende a menos infinito, ou seja, se o limite de x tendendo a menos infinito de f de x vale L, isso significa que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal também para a função, e quando x tende a menos infinito, cada vez mais a função f vai ficar próxima da reta y igual a L. Vamos então tentar calcular as assíntotas horizontais da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Para isso, a gente precisa nada mais nada menos do que avaliar o limite de x tendendo a infinito de f de x. Nesse caso, o limite de x tendendo a infinito é o limite de 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Quando x vai para infinito, a gente sabe que x ao quadrado vai para infinito, então isso vai para 1 sobre infinito, que é zero. Então, a reta y igual a zero, ou seja, o eixo x, é uma assíntota horizontal para a função f quando x vai para infinito. É fácil a gente ver que quando x vai para menos infinito, a gente teria zero também, porque os limites são iguais. Essa função é uma função par. No caso, então, a gente vê que a reta y igual a zero é a única assíntota horizontal. Ela é tanto a assíntota quando x vai para mais infinito, quando a x vai para menos infinito também. Já as assíntotas verticais são pontos em que a função f não está definida. Então, I é um intervalo aberto e f é uma função definida em I, exceto no ponto A. E é um ponto em que um dos limites acontece. Ou seja, quando a f está tendendo a x pela direita ou pela esquerda, o valor de f de x está explodindo, né? Ou indo para mais infinito ou indo para menos infinito. Nesse caso, a gente vai falar que a reta x igual a é uma assíntota vertical para a função f, se uma das quatro coisas acontecer. Graficamente, a gente pode ter mais do que essas possibilidades, mas aqui são duas possibilidades que a gente pode ter. Veja que, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, a gente tem que o limite da função é o mesmo que os limites laterais. Então, o limite de x tendendo a de f de x, nesse caso, é mais infinito. Então, a reta x igual a é uma assíntota vertical. A função está cada vez mais próximo do infinito, quando o x está próximo de a. Já no segundo caso, o limite de x tendendo a de f de x é menos infinito. Observe que, para falar de assíntota vertical, a gente não precisa falar do limite como um todo. Apenas o limite lateral é suficiente para a gente garantir que ela tem uma assíntota. E ela pode ter uma assíntota tanto para mais infinito, no limite lateral pela direita, e menos infinito pela esquerda, que mesmo assim a gente vai contar essa assíntota como sendo uma assíntota vertical. Vamos fazer esse exemplo de verificar as assíntotas horizontais e verticais da função f de x igual a x sobre raiz de x² menos 1. Para verificar as assíntotas horizontais, a gente tem que calcular o limite de x tendendo a mais infinito e limite de x tendendo a menos infinito de raiz de x sobre raiz de x² menos 1. Para calcular esse limite, veja que a gente poderia aplicar L'Hopital, mas derivar a raiz pode ser um pouco mais complicado. A gente pode só colocar o x em evidência e colocar raiz de x²
no numerador em evidência, né? Sai no módulo de x. Então, nesse caso, quando x vai para infinito, 1 sobre x ao quadrado vai para zero, e a gente fica com x sobre módulo de x. Quando x vai para mais infinito, então esse valor vai para 1. É fácil a gente ver depois dessa conta feita que quando x vai para menos infinito, x sobre módulo de x vai para menos 1. Então, nesse caso, as retas x y igual a 1 e y igual a menos 1 são ambas assíntotas horizontais para a nossa função. Horizontais. Para a gente tentar calcular as assíntotas verticais, a gente tem que procurar por pontos em que a função não está definida. Nesse caso, a função x sobre raiz de x² menos 1, ela está definida para todo número real, exceto nos pontos em que x² menos 1 vale zero, ou seja, exceto nos pontos mais ou menos 1. Então, para a gente calcular se existe a assíntota vertical, a gente tem que avaliar os limites laterais de x tendendo a mais ou menos 1, né, pela esquerda e pela direita, da função x sobre raiz de x² menos 1. Nesse caso, a gente vai poder calcular o limite como um todo, porque quando x vai para 1, a função x vai para 1, e raiz de x² menos 1 está indo para 1. A raiz quadrada é sempre positiva, então esse valor aqui está indo para zero, na verdade. Isso está indo para 1 sobre zero, então, que está explodindo, né? Vai para infinito. E o sinal é positivo, porque x é positivo em cima e positivo embaixo. Então, o limite de x tendendo a 1 da função f é mais infinito, o que significa que a reta x igual a 1 é uma assíntota vertical. Já se a gente faz o limite de x tendendo a menos 1 de x sobre raiz de x² menos 1, a gente vai obter que isso aqui é menos infinito, porque agora x é negativo e raiz de x² menos 1 continua sendo positivo. Mas isso também significa que x igual a 1, né, a reta x igual a 1, é também uma assíntota vertical, concluindo que a função tem 4 assíntotas. 2 horizontais e 2 verticais. Na verdade, eu vou me corrigir aqui ao invés de gravar novamente. O domínio da função não é menos r menos 1, né? Porque a função está definida sempre que x² menos 1 é positivo. E quando x está entre menos 1 e 1, esse valor é negativo. Então a função está definida para x, exceto no intervalo fechado, menos 1, 1. Ou seja, ela está definida no intervalo menos infinito, menos 1, unido com o intervalo 1, infinito. E aí esse limite aqui seria o limite pela direita e esse limite seria o limite pela esquerda de x tendendo a menos 1. As conclusões sobre as assíntotas continuam verdadeiras, né? Só para a gente tomar um cuidado com as contas que eu tinha feito apressadamente, né? Com isso a gente vai terminar aqui esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai ver de usar todas essas ferramentas para assim construir o gráfico, né? Esboçar o gráfico de uma função. Nos vemos em breve.